Vamos agora às notícias do Brasil, né? Hoje foi o dia da 26ª fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal prendeu 13 pessoas em várias cidades. E o alvo foi a Odebrecht. Segundo os investigadores, a construtora tinha um departamento especializado em pagar propinas. 9 presos chegaram a Curitiba agora há pouco e já estão na carceragem da Polícia Federal. Um deve chegar ainda essa noite e outros 2 só amanhã. O executivo da Odebrecht, Luiz Eduardo Soares, ainda não foi encontrado. Segundo a investigação, ele está no Panamá e teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol. Dos 13 presos, 5 são executivos da Odebrecht, entre eles o diretor superintendente Sérgio Luiz Neves. Outros 3 são funcionários da construtora, como Isaías Chaves Santos, que ajudava no controle e pagamento de propinas, e 4 operadores do esquema de corrupção. Nesta terça-feira, a Polícia Federal percorreu 8 estados e também o Distrito Federal. Foram 77 mandados de busca e apreensão e 28 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. Segundo os investigadores, a Odebrecht subornava tanta gente que criou um departamento só para cuidar disso. Era uma espécie de diretoria de propinas que contava com funcionários que se especializaram em corromper servidores públicos e políticos. Em apenas uma das contas desse departamento, a polícia identificou 66 milhões de reais a serem usados para conseguir contratos com o poder público. Existem dentro dessa empresa, Odebrecht, um sistema inclusive informático, de controle desses pagamentos, com distribuição de alçadas dentro da empresa. Nós temos diversas diretorias envolvidas, não somente ligadas à Petrobras. Oficialmente, o departamento era chamado de Setor de Operações Estruturadas, que pagou, segundo a polícia, propina a pessoas ligadas a diversas obras. O aeroporto de Goiânia, o metrô do Rio de Janeiro, o Porto Maravilha, também no Rio, e o Canal do Sertão, em Alagoas. Uma estrutura profissional de pagamento de propina dentro da Odebrecht, que não se limitava a casos esporádicos, mas sim um pagamento sistemático de propina. As informações das planilhas batem com as anotações encontradas nos celulares do dono da construtora, Marcelo Odebrecht, preso desde junho do ano passado. Para os investigadores, Marcelo comandava pessoalmente o esquema de corrupção. Ao nosso ver, não há qualquer dúvida da atuação direta e pessoal do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Nas planilhas apreendidas, há nomes e apelidos de quem recebeu propina, valores e locais de entrega, quase sempre hotéis e flats. A polícia já tinha indícios de que os repasses ocorriam através de contas secretas no exterior. Mas, nesta terça-feira, os investigadores teriam obtido provas de que os beneficiários recebiam também dinheiro vivo. Os pagamentos aconteceram até novembro do ano passado, ou seja, durante as investigações da Operação Lava Jato e quando Marcelo Odebrecht já estava na cadeia. Para a gente chega a ser, de certa forma, assustador, porque mesmo com a efetivação da prisão do Sr. Marcelo Odebrecht, ainda se teve a ousadia de continuar a operar o pagamento de propina. E bem, hoje, a empreiteira Odebrecht e seus executivos investigados na Lava Jato decidiram fazer um acordo de delação premiada com a Justiça. Em nota, a empresa diz esperar que as informações contribuam com a construção de um Brasil melhor. Já o Ministério Público Federal nega ter feito qualquer acordo de delação com a Odebrecht ou seus executivos até o momento. Informa ainda que qualquer acordo será restrito às pessoas cuja colaboração se revelar mais importante ao interesse público. A Arena Corinthians, que abriu a Copa do Mundo no Brasil e foi erguida pela Odebrecht a pedido do ex-presidente Lula, também entrou na mira da Operação Lava Jato. A investigação aponta pagamento de propina pela construtora para um dirigente que é assessor parlamentar do ex-presidente do clube, André Sanches. Em São Paulo, os agentes saíram cedo da sede da Polícia Federal para cumprir 29 mandados de busca e apreensão e 6 de prisões temporárias ou preventivas de suspeitos de participar do esquema de corrupção. Outras 25 pessoas foram conduzidas coercitivamente para prestar depoimentos. Entre os casos de pagamento de propina investigados na operação está uma das principais obras para a Copa do Mundo do Brasil de 2014. A Força-Tarefa da Lava Jato identificou repasses ilegais de dinheiro relacionados com a construção do estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo.
A suspeita é que o vice-presidente do Corinthians, André Luiz de Oliveira, tenha recebido propina da construtora Odebrecht. O dirigente era alvo de um dos mandados de condução coercitiva, mas acabou preso em flagrante porque portava 2 pistolas com registro vencido. Foi solto depois do pagamento de fiança. A única explicação que eu dei é que eu não sei de nada. Os investigadores acreditam que André Luiz é quem aparece com o codinome Timão, numa planilha que registra a propina de R$500 mil. Ao lado, outro codinome, Alface, ainda não identificado. O possível pagamento teria sido intermediado pelo diretor da Odebrecht, Antônio Roberto Gavioli. O engenheiro foi um dos principais responsáveis pela coordenação da obra. Neste documento, ele informa ao clube sobre o andamento do projeto. André Luiz também é assessor do deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Foi Sanches quem idealizou e liderou a construção da arena do clube. Para isso, contou com o apoio decisivo do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, torcedor do time. Segundo Sanches, Lula indicou até o bairro de Itaquera para erguer o estádio. E ainda mais do que isso, numa conversa gravada em 2011, André Sanches disse que Lula se envolveu diretamente na negociação de valores da obra. Meu amigo, o estádio do Corinthians custa 780 milhões. O mármore são 2 milhões. O estádio do Corinthians custa 780 milhões. Se o mármore é 2, ou é 8, ou 80, não sei. Mas eu garanto para você que o estádio do Corinthians é mais de 1 bi. E vão pagar 780. Ponto. Acabou. Não tem. Parte financeira ninguém mexeu. Só eu, Lula e Emílio Odebrecht. O dia que a história vier a público, vai ficar feio para quem, presidente? Não vai ficar feio para ninguém. Vai ficar, talvez, não imoral, mas difícil para o Lula. Porque vão falar, pô, como é que uma empreiteira se sujeitou a fazer isso porque o presidente pediu? Em relação aos estádios da Copa, nós já temos indicativos de outras fases, inclusive de delações que estão ainda em andamento, a produção dos depoimentos. Nesta fase foram identificados pagamentos em relação a uma diretoria que cuida especificamente do contrato da Arena Corinthians. O Corinthians informou em nota que quaisquer irregularidades ou desvios de conduta serão apurados pelo clube. O deputado federal André Sanches, ex-presidente do Corinthians, endossou a nota do clube. Procurado, o Instituto Lula não comentou a investigação. Nos bastidores, até o governo já vê como remota a chance do ex-presidente Lula assumir o Ministério da Casa Civil. Hoje foi a vez da ministra Rosa Weber negar o pedido da defesa de Lula para manter no STF a investigação na Operação Lava Jato. As investigações da Operação Lava Jato levaram os agentes até este hotel em Brasília, o mesmo onde Lula está hospedado. A coincidência provocou momentos de tensão ao ex-presidente. Aquele endereço em Brasília era um endereço relacionado ao casal João Santana e Mônica Moura, não nenhuma relação com o ex-presidente Lula, né? Lula deixou o hotel pouco depois dos policiais, sem ser visto pela imprensa. Nos bastidores, ele tenta um encontro com Michel Temer, mas o vice-presidente não quer conversa antes do PMDB decidir se continua com Dilma ou se vira oposição. O governo tenta manter a nomeação dele como ministro-chefe da Casa Civil, mas está cada vez mais difícil. A chance do pedido de prisão preventiva de Lula ser aceito pela Justiça só aumenta porque ele continua sem o benefício do foro privilegiado. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Advocacia Geral da União para reverter a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendia a posse e devolvia as investigações sobre o petista ao juiz Sérgio Moro. Mas essa não é a única derrota judicial que pode levar o ex-presidente a desistir da ideia de se tornar ministro-chefe da Casa Civil. O ministro Luiz Fux determinou o arquivamento do mandado de segurança da Advocacia Geral da União. A relatora do habeas corpus da defesa do ex-presidente, ministra Rosa Weber, também negou o pedido da defesa. Apesar dos recursos na Justiça, o Diário Oficial publicou hoje o nome de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O ex-presidente tem sido acusado pela oposição de articular no cargo, mesmo sem ter sido empossado. O que está ocorrendo hoje no governo é que o governo precisa da presença de Lula
na Casa Civil, não para ser o chefe da Casa Civil, mas para tentar cooptar votos da base que o governo está entendendo que estão fugindo, estão se dissolvendo e o processo de impeachment está cada dia mais consistente. Lula só pode exercer a função se o plenário da Suprema Corte decidir pela legalidade da posse. E a próxima sessão no plenário está marcada para dia 30 de março. No início da noite, o Ministério da Casa Civil informou que o nome do ex-presidente não vai aparecer mais no Diário Oficial após ter recebido a comunicação do STF suspendendo a nomeação de Lula.